Olá, eu sou Macorati e esta é a segunda videoaula do curso C# Básico. Nesta videoaula eu vou falar sobre variáveis e tipos. Bom, em qualquer linguagem de programação, nós temos que usar variáveis e definir tipos. O que é uma variável? Uma variável é um espaço alocado na memória do computador, a memória RAM, que no nosso caso vai ser utilizado para a linguagem C#. Então, você pode imaginar a memória RAM como um armário contendo várias divisões, várias gavetinhas. E cada gavetinha pode ser considerado como um espaço que podemos alocar para armazenar informações. O nome dessas gavetinhas são as variáveis. Na linguagem C#, toda variável ela tem que ser declarada e tem que ter um tipo. Então, como o nome diz, o conteúdo de uma variável ela pode mudar durante a execução do programa. E a sintaxe para a declaração de uma variável é: você informa o tipo e o nome da variável. Vou dar um exemplo aqui, ó. String, que é um tipo, né? Nome, que é o nome da variável, e aqui eu estou atribuindo um valor à variável. Int, idade é o nome da variável, aqui eu estou atribuindo um valor. Na linguagem C#, nós temos os tipos que são definidos por valor, né? Esses tipos por valor, os valores são gerenciados diretamente na variável, tá? Eles são armazenados na pilha do computador. E temos os tipos por referência. Nesse tipo de variável, as variáveis cujos tipos são por referência, os valores são alocados na heap e são passados por meio de referência, ou seja, a variável ela não armazena os valores dos dados reais, mas sim uma referência aos valores. Então, na linguagem C#, os tipos por referência são Object, String, Class, os arrays, as interfaces e os delegates. Na linguagem C#, o que é importante estarmos atentos é que o escopo de visibilidade de uma variável é a nível de bloco. Então, nós podemos declarar uma variável em qualquer parte válida do código C#. Elas são visíveis dentro do bloco na qual foram declaradas. Nós vamos ver isso nos exemplos com mais... vamos entender melhor. Então, a classificação dos tipos, nós temos inteiros, lógicos, né? Inteiros vai armazenar valores inteiros, lógicos, verdadeiro, falso, caractere, são alfanumérico, ponto flutuante, né? Decimal, string, objeto, numeração e struct. Se um tipo por valor, uma variável que for definida por um tipo de valor, ela não for iniciada, então, por padrão, ela recebe um valor zero. E se ela for por referência, ela recebe um valor nulo. Então, na linguagem C#, os tipos de variáveis que nós temos são os seguintes: bool, byte, sbyte, char, decimal, double, float, int, o int, long, o long, object, short, o short e string. À direita aqui eu tenho a correspondência com os tipos do Net Framework. Então, os tipos e os valores possíveis que eles podem armazenar. Por exemplo, o bool, uma variável definida como do tipo bool, ela pode ser verdadeira ou falsa, receber true ou false. O byte, de 0 até 255. Tá? O int, de menos 2.147.483.648 e assim, né, sucessivamente. Vou falar apenas do objeto, que pode receber qualquer tipo, e string, que recebe uma sequência de caracteres até 1 GB de tamanho. Para
dar nome às variáveis, existem algumas recomendações. Primeiro, vamos lá. O caractere sublinhado é permitido, mas o seu uso não é recomendado. Uma variável que inicia com sublinhado. Você não pode usar palavras reservadas da linguagem, por exemplo, int, né, palavras dos comandos da linguagem, como nome de identificador de variável. Nós devemos, por recomendação, iniciar o nome de uma variável com uma letra minúscula. Nós devemos evitar usar no nome do identificador de variáveis todas as letras maiúsculas. Isso é apenas usado no caso dela for uma constante. Quando o nome tiver mais de uma palavra, a primeira letra de cada palavra, após a primeira, deve ser maiúscula. Essa anotação é conhecida como camel case. Por exemplo, int, estou definindo uma variável identificada como idade do funcionário, do tipo inteiro. Então, idade, vou iniciar uma outra palavra maiúscula do funcionário. Use nomes em caixa alta para numerar apenas constantes. Por exemplo, float p, caixa alta, e atribuindo o valor. Outra coisa muito importante, devemos dar nomes significativos que descrevam o objetivo da variável. Por exemplo, se eu tenho uma variável do tipo decimal, que ela vai armazenar o valor do preço final do produto, seria muito recomendável eu definir a variável como decimal, que é o tipo dela, o valor do preço final. Porque eu poderia definir decimal V, ou decimal V1, muita gente faz isso, decimal valor, mas fica muito mais caro você atribuir o identificador valor do preço final. Não inicie o nome das variáveis com caracteres especiais, isso não é permitido, tá? Por exemplo, um símbolo de cifrão, arroba, cerquilha, com o número 1, né? Não usar a notação 1. A notação 1 era uma notação que era muito usada no Visual Basic, ou em outras linguagens. Geralmente, a primeira caractere minúsculo definindo o tipo da variável. S é para string, DBL para double, e assim sucessivamente. Outra coisa que você tem que tomar cuidado. Não crie variáveis com o mesmo nome, mudando somente letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, meu valor e meu valor. Essas duas variáveis na linguagem C#, elas são tratadas diferente, porque a linguagem C# é case sensitive, ok? Mas isso pode dar muita confusão, né? Então, isso não é recomendável, ok? Vamos lá. Variáveis e conversões. Quando eu defino o tipo de uma variável, ela vai armazenar um valor. E eu posso ter a necessidade de converter um tipo no outro tipo. Por exemplo, eu declaro uma variável do tipo int, x. Então, ela pode receber valores inteiros, né? Eu declaro uma outra variável do tipo long. O tipo long, ela tem uma capacidade maior de armazenamento do que o tipo int. Então, eu posso fazer uma conversão. Quando eu faço assim, y igual a x, eu estou atribuindo o valor y, que era do tipo long, numa variável que é do tipo int. Eu acabei de converter esse valor, tá, como de um tipo int. Então, nós temos dois tipos de conversões. As implícitas, elas ocorrem de maneira automática se o tipo a receber o valor puder conter todos os valores possíveis da expressão, ou seja, se não houver perda de informação. Agora, quando ocorrer perda de informação, eu tenho que forçar, ou seja, eu tenho que realizar um cast. Então, para isso, por exemplo, item x, int x, definir a variável x como do tipo int, com o valor 100. Se eu quiser converter ela para byte, eu tenho que forçar aqui, colocando entre parênteses o tipo, a variável int aqui, e o tipo para onde eu quero convertê-la, que é o byte. Tá? Aqui eu tenho uma relação das conversões possíveis para os tipos, né? Que nem, por exemplo, aqui. Eu posso converter bool para objeto, posso converter decimal para objeto, posso converter float para double ou object, e assim por diante. Bom, aqui eu só vou apresentar os operadores da linguagem C#, mas depois eu vou entrar em detalhes. Nós temos operadores matemáticos, né, que é os símbolos mais, menos, o asterisco, a barra invertida e o sinal de porcentagem, que é o resto ou módulo da divisão.
Tem os operadores de atribuição, que é atribuição simples, atribuição aditiva, né? E operadores relacionais, que é igual, maior, menor, operadores lógicos, né? E assim por diante. Depois eu vou entrar em detalhes nisso aqui. Bom, vamos então iniciar aqui o Visual C Sharp 2010 Express Edition, que vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para no nosso curso. Então, eu vou trabalhar de início, vou criar um projeto, né, mais simples possível. Então, vamos lá, File, New Project, ou você vem aqui, New Project. Então, olha, aqui eu tenho os tipos de projeto, né, Visual C Sharp. Windows Forms Application, cria uma aplicação que usa formulários Windows. WPF Application, cria uma aplicação WPF. Console Application, cria uma aplicação que ela não usa formulários, ela vai trabalhar com um console, que é muito parecido com aquela janelinha preta do DOS. Tá? E cria uma class library. Tá? Eu vou trabalhar com uma aplicação console. Então vamos lá, eu vou dar um nome aqui do meu projeto, do tipo console application, certo? Dá um OK aqui, ó. Pronto, olha, ele já criou para mim aqui uma estrutura de código. Deixa eu salvar isso aqui, ó. Salvar. Então aqui, ó, ele me dá o nome da solução, o nome do projeto, a localização e o nome da solução. Ó, eu vou salvar isso aqui na pasta curso básico, né? Curso C Sharp básico. Então eu vou salvar aqui. Selecionei essa pasta, certo? Então tudo que eu fizer vai ser salvo aqui. O nome da solução. Vamos lá. Curso C Sharp básico. Tá? Exemplo 1. Então vou salvar e aqui ele vai criar um diretório para essa solução dentro daquela pasta. Pronto. Então nessa estrutura aqui que foi apresentada, eu tenho algumas coisas importantes aqui que o Visual C Sharp criou para mim. Olha, ele criou uma estrutura básica que é a estrutura fundamental para você trabalhar com programas C Sharp, pelo menos na aplicação do tipo console. Eu tenho aqui esse using namespace, tá? Eu estou declarando a utilização de um namespace aqui no projeto. O que é um namespace? Namespace nada mais é do que um nome utilizado para me organizar as classes. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 namespaces. Cada namespace desse, ele representa uma coleção de classes. Então aqui, que são classificados conforme, né, o tipo, né, a sua funcionalidade. Então, ó, aqui eu tenho classes do tipo generic, classes do link e classes que vão trabalhar com contexto. E aqui seria a classe básica, que são as classes que tem, o namespace contém as classes básicas do sistema. Eu não vou usar, a princípio eu poderia não usar nada aqui, ó, né? O namespace, ele serve para você organizar o código. Eu posso usar um namespace ou não. Então eu vou mudar aqui, ó, Macorati. E aqui, ó, eu tenho uma classe. Como a linguagem C Sharp é orientada a objeto, tudo na linguagem C Sharp é objeto. E ela inicia aqui criando uma classe com o nome programa. E aqui eu tenho um método main, que é o método principal, é um método que ele utiliza, que é do tipo static, né, que não retorna nada, que recebe argumentos do tipo string e que ele utiliza para saber o que vai ser executado. Então, vamos aqui então recapitular uma coisa. Ó.
O cabeçalho do programa, né? Então, o namespace é utilizado, né, usando a causa using e o nome do namespace. Depois eu tenho a declaração da classe, né, e o método main. O método main, então, todo o programa C# deve ter uma classe que defina um método main, que deve ser declarado como estático, utilizando um modificador estático. Nós vamos entender o porquê disso. Através desse modificador que o runtime sabe qual será o ponto de entrada do programa. Tá? Então, ó, como a linguagem C# é case sensitive, o main, o M é maiúsculo, tá? Ele é obrigatório. E o seu retorno é void, significa que o método não retorna nenhum valor quando é chamado. Então, olha, aqui eu posso iniciar um programa. Como o meu programa não vai retornar nada, não vai receber nenhum parâmetro, eu também posso não usar parâmetro. Então, vamos lá. Opa. Vamos trabalhar aqui definindo o meu código aqui. Então, eu vou começar declarando variáveis. Então, ó, lembra, int, na linguagem C# eu utilizo a declaração, o tipo da variável, x, ponto e vírgula. Certo? Isso, se eu não colocar o ponto e vírgula, o compilador vai chiar. Ele está falando que está esperando um ponto e vírgula. Lembre-se, todo comando na linguagem, toda linha de comando na linguagem C# tem que terminar com um ponto e vírgula. Então, ó, lembre-se que eu falei abrir colchete, fechei colchete. Isso é um bloco de código. Aqui inicia a classe e termina a classe. Inicia o namespace, termina o namespace. Ok? Declarei uma variável. Tá? Eu vou declarar uma outra variável. Declarei duas variáveis. Vou colocar um comentário. Ó. Declara uma variável inteira identificada como x. Aqui é a mesma coisa. Então, vou copiar para ganhar tempo, né? Como y. Percebe que o compilador ele está me dando um alerta aqui, ó, falando que a variável y foi declarada, mas ela não foi usada ainda. Então vamos lá, vamos atribuir um valor à variável. Ó, ela é uma variável, né? Lembre-se que o sinal de igual é o sinal de atribuição na linguagem C. Então eu vou atribuir um valor aqui, 100. Certo? E na variável y, então agora eu quero exibir isso no console. O console é uma classe, tá? Básica da linguagem C#. Então, como ela é uma classe, e ela está no namespace system. Quer ver? Ó? Olha lá. Ó. Esse recurso da linguagem C# é o IntelliSense. Isso ajuda muito o programador. A gente não ia conseguir lembrar um nome onde se localiza todos os métodos, mas a linguagem C# tem esse recurso e ajuda muito, né? Então, como é a primeira vez que eu estou usando, eu sabia que ela estava no namespace system. Então, eu vou dar console. Então, o console é a classe. Vou usar um método para escrever, ó. Escrever uma linha. Write line, ó. Seleciono aqui. Então, eu vou escrever uma linha. Ó. X contém o valor pronto. Então, olha, eu posso salvar aqui, né? O que eu fiz aqui? Declarei duas variáveis, uma delas atribuiu o valor, tá? E usando aqui, ó, o namespace system, a classe console desse namespace, eu usei o método writeLine e ele vai escrever o seguinte: o que eu coloquei entre aspas, ele vai reproduzir como está aqui, é um texto. X contém um valor. E pode ver o sinal de mais aqui, ó, é uma concatenação. E esse X aqui, ó, é minha variável. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na memória, ver o conteúdo dessa variável e vai exibir o conteúdo. Certo? Ele não vai escrever X contém o valor X. Certo? Porque o X aqui, ó, ele está fora
das aspas. Então tudo que eu coloquei entre aspas é considerado como um texto que ele vai imprimir do jeito que eu colocar. Depois ele vai juntar, né, por isso que é sinal de mais, ele vai concatenar o valor da variável x. X é um identificador que eu declarei aqui, ó, como recebendo o valor 100. Então ele vai mostrar, olha lá, ó. Lembra-se que eu falei que eu posso usar um namespace no programa? Então, se eu fizer assim, ó, using system, ponto e vírgula, o que isso me traz? Isso me traz um ganho, ó. Eu não preciso digitar aqui, ó, porque eu sei, eu declarei no início do programa que eu vou usar o namespace system. Então, a partir desse momento, eu posso usar qualquer método que tiver no namespace system sem ter que digitar system, console, entendeu? Esse é um dos objetivos do namespace, simplificar, né, o seu código, a digitação também, né? E isso é importante. Então eu já posso executar, ó, ele tá dando um warning aqui, mas ele vai rodar. Só que o que aconteceu? Ele rodou e apresentou a tela e fechou, então a gente nem viu. Eu tenho que usar um outro método aqui que é para fazer com que a tela não feche a telinha. Console readKey. Então, ó, esse método readKey, o que ele vai fazer? Ele vai ficar esperando, tá? Ele vai ficar esperando a ação do usuário. Então ele vai parar, então ele vai permitir que eu veja a janela. Vou salvar e vou executar. Olha lá, ó, ele abriu a janelinha e não fechou. Então, ó, x contém o valor 100, que é o valor que eu atribuí à variável. Entendeu para que funciona a variável? Tá? Então é uma variável local, do tipo item, tá? Ok? Então agora vou mostrar uma outra coisa interessante. Então vamos lá. Então eu vou usar agora a variável y. Y é igual x dividido por 2. E vou fazer x é igual y mais 100. E vou mandar ele escrever console writeLine, abre aspas, então aqui vai ser o texto que eu quero exibir. Y contém o valor de x dividido por 2, que é igual, fecho, tem que colocar um sinal de mais aqui, né? Y. Ele está reclamando aqui, ó. Adivinha o que aconteceu aqui? Aqui é uma string, né? Então não vamos entrar nisso agora não, porque senão eu vou ter que explicar uma outra coisa. Console, vou escrever na outra linha. Vamos colocar aqui, vai. Que é string mesmo. E console writeLine, x contém o valor de y mais 100, que é igual x. Então, olha, só para mostrar como ele é case sensitivo, se você digitar isso, ele vai chiar. Então, para ele não reconhece esse comando writeLine com L minúsculo, ele conhece com L maiúsculo, tá? Mesma coisa. Se você digitasse assim, ó,
esse método não existe para o C Sharp. Tá? O método, a classe console é que existe. Né? Então vamos salvar e executar. Olha aqui. Ó. Então aqui eu mostrei algumas coisas importantes. A declaração de variáveis, a atribuição de valor à variável. Né? Tá? Como eu posso usar uma classe, definir um namespace para facilitar aqui a minha digitação, a organização do código. E eu já estou usando aqui os operadores de divisão, né, de soma. Né? Então olha aqui. Ó. Aqui mostra que o valor de x ele inicialmente começou com 100. Depois, o valor de y, eu atribuí aqui uma expressão, um cálculo, né? E o valor x aqui embaixo, pode ver, x inicialmente era 100, depois ele passou para 150, ou seja, o que aconteceu aqui? Inicialmente, aqui dentro era armazenado 100, depois eu substituí esse valor por um outro valor. Essa é a função principal das variáveis. Vou mostrar um outro tipo de um outro exemplo, onde nós vamos usar constantes. Então vamos lá. File, New Project, do tipo Console Application. Vou dar um OK. Então aqui eu não vou usar nenhum argumento. Note que ele sempre joga, ele sempre inicia definindo esses namespaces que são padrão. Eu posso configurar isso, mas como eu não vou usar só o básico, os recursos básicos, né? Aqui eu vou mudar o namespace. Então, vamos lá. Vou mudar o nome da classe aqui também, ó. Área círculo. Então esse é um programa que tem uma classe chamada área círculo e um método main que vai calcular a área do círculo. Então vamos lá. Double, que é uma variável, né? O tipo da variável. Então vamos lá. Raio do círculo. Área do círculo. Perceberam o que eu fiz aqui? Numa única linha eu defini duas variáveis do mesmo tipo, é claro, né? Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui não é permitido. Certo? Isso aqui também não. Então eu fazendo assim, fica implícito que as duas variáveis são do tipo double. Bom, aí agora eu vou definir uma constante. Eu vou colocar um comentário aqui só para você ver. Ó. Lembra da... Calcula a área do círculo. A área é igual a π, né? Vezes raio ao quadrado, que é vezes raio vezes raio, que é a mesma coisa que raio ao quadrado. Então vamos lá, isso que nós vamos fazer aqui. Opa. Pronto. Então aqui, olha, eu usei o comentário, abrir comentário para mais de uma linha, né? Eu coloco aqui, autor Macorati, certo? Então eu defini duas variáveis, uma que vai armazenar o raio do círculo e a outra que vai armazenar o resultado, né, do cálculo, que vai ser a área do círculo. Então eu vou definir
uma constante do tipo double chamada π, que é igual a 3.1416. Certo? Agora eu vou atribuir o valor raio do círculo, igual 10.0. Certo? E agora eu vou calcular, ó, a área do círculo igual raio do círculo ao quadrado, que é raio do círculo duas vezes, né? Vezes π. Se eu quiser, posso colocar isso entre parênteses, né? E aqui eu vou imprimir, vou usar a classe console. Console write line a área do círculo é, fecho, que isso vai ser um texto, igual a área do círculo. Ponto e vírgula no final. E aqui console read key, que é para a janelinha do DOS não fechar, né? Ficar aguardando aqui. Pronto. Então olha aqui que interessante. Eu posso fazer declaração de variáveis do mesmo tipo, tá? Numa mesma linha, declarar múltiplas variáveis. Eu posso declarar uma constante. Lembre-se que a recomendação de nome para as constantes são letra maiúscula, né? Seria assim, ó, poderia fazer valor do π. Só que aí eu tenho que mudar aqui, né? Porque... Certo? Atribuir um valor, né? E aqui, ó, tem uma expressão. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai calcular isso aqui e armazenar o resultado nessa variável, né, que é do tipo double. Então vamos lá. Vamos executar. Pronto. A área do círculo é 3,1416. Opa, errei aqui, né? Raio do círculo vezes. Tá errado. Vezes aqui, né? Opa. Tem que tomar cuidado. Percebeu que ele não chiou, né? O compilador estava tudo certo, mas o resultado estava errado. É raio vezes o valor do π. A área do círculo de raio 10 é... Vamos lá. Pronto, a área do círculo... Opa! A área do círculo de raio 10 é... A área do círculo de raio 10 é 3,1416. Aqui é 10, né? Vamos lá. Agora vai sair. Pronto. Por quê? Vamos ver se está certo o cálculo aqui, ó. Raio do círculo é 10. 10 vezes D é 100. 3.1416 vezes 100 dá 314,16. Ok? Para encerrar, vou mostrar mais um exemplo usando strings. File New Project. Vou salvar. Vou criar uma outra aplicação aqui do tipo console, né? Vou chamar aqui strings, que eu vou utilizar strings. Então, aqui, ó, basicamente eu vou mostrar, porque strings são muito utilizadas, né? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, ó. Então, eu vou definir uma variável do tipo, então, primeiro eu declaro o tipo, que é string, né? Vou colocar primeiro nome. Eu poderia definir aqui sobrenome, né? Então, declarei duas variáveis do tipo primeiro nome e sobrenome, do tipo string.
poderia, né, fazer assim também, ó. Seria a mesma coisa. Poderia também já atribuir. Macorati. Então, ó, já eu declarei duas variáveis do tipo string e já atribuí valores a ela, né? Olha lá, ó. Lembra-se que eu falei da relação entre o tipo da variável e os tipos do Native Framework? Isso aqui eu poderia também fazer assim, ó. System string. É a mesma coisa, tá? É claro que fica muito mais fácil trabalhar assim. Então eu vou trabalhar duas variáveis do tipo int. AB. A igual a 10. Int B igual a 40. Então vamos lá. Então agora eu vou exibir o resultado na tela. WriteLine. Olha, o seu nome completo é, fechei aspas, mais primeiro nome mais ó. Cometi um erro aqui, coloquei sobrenome com S maiúsculo. Ele falou que ela não existe, porque ela é case sensitive, né? Então vamos lá, ele sugere nome para mim, né? Pronto. E console WriteLine o valor de A mais B é igual a A mais B. E aqui eu vou colocar a famosa read key, né? Ou read line, podia ser read line também. Só para parar a janela do DOS. Pronto, eu tenho um programa aqui que vamos entender o que nós fizemos aqui, ó. Percebeu que aqui, ó, eu tenho uma janelinha onde eu tenho 3 abinhas. Erros, ele me indica se existe algum erro no código. Zero erros. Warning, nenhum aviso. Mensagem, nenhuma mensagem. Se eu, por acaso, tivesse esquecido aqui de digitar, ó, ele falou que tem um erro. Então, olha lá, ó, eu clico na abinha erro e me fala o que ele indica, a linha, a coluna, né, e o nome do projeto onde está o erro, entendeu? Tá? Vamos supor que eu não estivesse utilizando a variável AB. Ó. Ele me deu 2 alertas. Que as variáveis AB foram declaradas, tiveram valores atribuídos, mas não estão sendo usadas. Né? Então, se eu declaro uma variável, se eu aloco espaço na memória e eu não utilizo, significa que está havendo um desperdício. O compilador me alerta, olha, né? É claro que esse código é muito simples. Imagina um programa com 100 linhas, 200 linhas, né? Você não pode desperdiçar a alocação de memória em variáveis que você não vai usar. Então, o compilador te ajuda nisso, né? Então, vamos aqui, vou mostrar uma diferença aqui entre string. Então, ó, o tipo string, como eu falei bem rapidamente no início, ele é utilizado para você armazenar valores alfanuméricos, tá? Então, perceba que o tipo inteiro, né, eu atribuo valores numéricos, claro que do tipo inteiro, dobro do tipo, né, que tem um ponto flutuante, float, e assim sucessivamente. Agora,
A diferença que existe aqui, ó, pode ver que eu inicio a declaração, a atribuição aqui do valor da variável com aspas, abro aspas, fecho aspas. Ó, abre aspas, José Carlos, fechei aspas. Esse é o valor, tá? Eu não poderia fazer isso, né? Ele não entende, a linguagem não entende, ele não entende o que é José Carlos, o que significa isso, tá vendo? Ó? Então, para ele entender que isso aqui é um alfanumérico, né? Eu coloco entre aspas. Então, lembre-se que string é um tipo por referência. Ele não armazena, na verdade, o valor José Carlos. Ele armazena isso numa área de memória, né? E o identificador do primeiro nome tem uma referência a esse endereço de memória onde ele guardou o valor José Carlos. Quando eu vou imprimir aqui, ó, o seu nome completo, note que eu coloquei primeiro nome, não é sobrenome. O sinal mais aqui, ó, no caso de strings, no caso de inteiros, A mais B vai fazer a soma de A com B. O valor correto que ele deve exibir vai ser 50. Mas no strings, com strings, o operador aqui mais, ele, na verdade, vai fazer uma concatenação. Tanto é que você vai ver que ele vai juntar os dois nomes aqui, até que vai ficar até meio estranho. Mas vamos ver, vamos executar e eu vou mostrar para você. Olha lá o que ele fez, ó. O seu nome completo é José Carlos, ó. E ele juntou José Carlos com Macorati. Agora, no caso dos inteiros, ele somou, certo? Essa é uma diferença básica, né? Então, ó, se eu quiser que apareça um espaço, eu tenho que dar um espaço ali, deixar um espaço aqui, aí ele vai exibir corretamente. Olha lá, ó. José Carlos Macorati, ele concatenou, ele não fez uma soma de José Carlos mais Macorati. Ele entendeu, o compilador é esperto, ele viu que você definiu a variável do tipo string e o sinal e mais ele interpreta que ele tem que concatenar, juntar as duas variáveis. No caso das variáveis do tipo int, o símbolo mais é um operador, então ele sabe que ele tem que somar A 10 com B, que é 40, que vai dar 50. Bem, então, eu creio que deu para você entender, né, e ter eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Eu gosto sempre de me ater à sintaxe básica, né? 2 linhas e um comentário, uma linha asterisco abrindo, asterisco, linha, barra, fechando, é um bloco de comentário, abre colchetes, fecha, abre parênteses, fecha parênteses, é um separador de expressões, cálculos, comparações, abre colchetes, fecha colchetes, é um delimitador de bloco de comando. Todos os comandos simples terminam com ponto e vírgula no final. Aqui eu uso para atribuir valor à variável, aqui para comparar valores. Então, eu creio que isso mostrou para você aqui e também algumas características importantes, tá, da linguagem. Eu estou usando uma classe, estou usando namespace, né? Eu estou usando já a classe console, os métodos da classe, estou atribuindo variáveis e já estou trabalhando com essas variáveis. Na próxima videoaula nós vamos iniciar com as estruturas de decisões, nós podemos realizar programas mais elaborados, tá? Não dá para mostrar tudo numa videoaula, então no decorrer das demais videoaulas nós estaremos juntando todas as partes e você vai entender. Então, eu aguardo você na próxima videoaula. Até lá!